Fala personal, eu sou Jorge Araújo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação do seu serviço, é isso mesmo, o valor que você deve cobrar pela sua hora-aula. E esse tema é muito importante porque muitos personagens altamente capacitados em prescrição e atendimento acabam por cobrar um valor muito baixo pelo seu serviço e isso cada vez mais os afastam do faturamento de R$10 mil ou mais por mês com os seus serviços. Então, saber precificar um excelente serviço fará toda a diferença para o seu faturamento mensal de R$10 mil por mês ou mais. Personal, e para a gente começar a falar sobre precificação, a gente tem que ter em mente que o preço é algo que alguém paga por uma coisa ou por algum serviço, que no nosso caso é um serviço particular, um serviço personalizado de treinamento físico, seja na academia, seja na rua, na praça, na praia, enfim, onde quer que você queira dar esse tipo de atendimento para o seu cliente. Então a gente sabe que na antiguidade não existia dinheiro, né? Não existia uma moeda de troca. E como é que era feito naquela época? Normalmente, vamos supor que dois agricultores, um que plantasse arroz e outro que plantasse milho, tivessem um excedente dessa sua safra, ou seja, sobrou muito mais do que eles poderiam consumir daquele tipo de alimento, para não estragarem, né, essa safra extra, eles faziam troca, ou seja, aquele cara que tinha o arroz, ele trocava o milho e ficava tudo certo, na mesma proporção. E isso acontece hoje em dia no nosso mercado. E você pode até fazer isso com um cliente seu, mas eu não recomendo. Por quê? Porque essa troca de serviços entre pessoas, obviamente, profissionais de áreas diferentes, normalmente nunca acontece na mesma proporção. Antigamente, se você tivesse sobrando um saco de arroz, você trocaria pela mesma quantidade do saco de milho. Agora, quando a gente fala em serviços de profissionais diferentes, não necessariamente você consegue ter uma troca legal para as duas áreas. Normalmente, um lado sempre acaba saindo prejudicado nessa troca de serviço. E eu tenho um exemplo de um colega meu, personal trainer, que trocou o seu serviço, né, suas aulas que ele dava para aquele cliente que já era dele, por um tratamento específico dentário. Eu não lembro exatamente que tipo de tratamento ele estava fazendo com esse cliente dele, dentista. Porém, o próprio dentista, após entender a necessidade desse personal nesse tratamento, sugeriu: por que a gente não troca serviço? A gente pode trocar essas aulas que você me dá pelo tratamento, né, que a gente tiver junto. A gente faz uma média de custo e vê quanto tempo mais ou menos esse tratamento dentário daria em relação à quantidade de aulas, os meses de aulas, enfim. E foi o que aconteceu. Porém, para um tratamento que durou mais ou menos um mês, esse meu colega teve que ficar preso com aquele cliente. Por que preso? Porque ele não recebeu durante 3, 4 meses. Ou seja, o valor, né, o preço daquele serviço específico do dentista era maior do que o valor aproximadamente de 3 ou 4 meses de aula. E isso é muito relativo. Por quê? Porque vai depender do profissional e da área de atuação. Assim como na educação física, alguns profissionais, né, alguns personagens podem cobrar 80, 90, 100, 120, 150, alguns dentistas também podem cobrar por um mesmo serviço R$1.000, R$2.000 ou até R$5.000. Fica a critério daquele profissional precificar o tipo de habilidade que ele tem para executar um determinado serviço, o que normalmente também se reflete a região onde ele trabalha. Se ele trabalhar em um bairro nobre, onde o custo de aluguel, o custo de condomínio, enfim, seja maior do que uma região um pouco mais barata, vamos dizer assim como um personal que cobra mais caro em um lugar mais chique, né, mais disputado, mais alto nível, isso pode soar negativo para alguma parte. Ou seja, se você tem um cliente que é dentista em um bairro nobre, obviamente que o serviço dele vai ser muito mais barato se ele tiver esse mesmo consultório em outro bairro. Normalmente isso acontece. Profissionais como médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas possuem um preço do seu serviço num bairro X e um preço maior num bairro Y, que tem um custo maior de condomínio, enfim. Então, mais uma vez, se você pensa em trocar e seu serviço como cliente seu, eu já te adianto que isso pode ser uma grande furada. Por quê? Porque você vai ficar atrelado àquele profissional pelo tempo que custar o serviço que ele te cobrou, enfim. E isso,
obviamente, se você não está faturando, te deixa mais longe do faturamento de R$10.000 por mês. Então, o ideal é que os dois profissionais paguem pelos seus serviços. Ou seja, se ele tivesse antes perguntado àquele cliente dentista quanto sairia esse serviço e ele pudesse cotar, né, fazer outras cotações com outros profissionais e entendesse o que sairia mais vantajoso para ele, ele pudesse ter tomado essa atitude do que ficar preso de 3 a 4 meses com aquele cliente. Então, personal, não troque o seu serviço. O seu serviço é único, até quando comparado a outro profissional que trabalha na mesma academia que você e siga uma linha de trabalho semelhante. O preço que você cobra não necessariamente é o valor que você entrega, assim como o preço que aquele dentista cobrou não necessariamente era compatível com aquele valor que ele estava entregando. Então, cobre pelo seu serviço e também pague pelo serviço que você almeja. E dessa maneira, você vai ficar muito mais perto do faturamento de R$10.000 ou mais por mês. Por quê? Porque você vai receber pelo seu serviço, vai receber em dinheiro muito melhor do que você ficar trocando serviço com outro profissional. E quando a gente fala em precificação de hora-aula, para alguns personagens esse é um momento muito difícil. Às vezes, como eu falei, aquele cara tem uma excelente prescrição, um excelente atendimento, porém, ele tem um péssimo fechamento, ou seja, ele não sabe cobrar por aquele serviço de excelência que ele entrega para o cliente de personal dele. Então, quando ele tem aquele momento de fechamento, onde ele está cara a cara com o cliente dele, né, com o cliente potencial, muitos profissionais passam insegurança para esses clientes. Por quê? Porque normalmente eles gelam, eles começam a suar, o tom de voz deles também mudam, eles começam a gaguejar e, mais uma vez, isso passa muita insegurança para aquele cliente que está contratando o serviço. Ele pode pensar, pô, será que esse cara falando dessa maneira, ele realmente sabe o que ele está fazendo? Isso que ele está propondo para mim realmente é verdadeiro? E isso pode ser uma trava para aquele cliente contratar os seus serviços. E o pior de tudo, muitos personagens também oferecem um desconto imediato, sem mesmo aquele cliente ter pedido desconto algum, como se dar descontos fosse atrativo para o cliente. Não é. Até porque normalmente um cliente de personal sabe que está contratando um serviço caro. E se ele quisesse preço, provavelmente ele continuaria com o professor da musculação e não contrataria um serviço particular, um serviço exclusivo. Imagina também se aquele cliente ele vai numa loja, no shopping. Que tipo de loja você acha que aquele cara entra? Aquele cara que tem o potencial de pagar um personal trainer. Ele iria numa loja de R$1,99 ou então naquelas magazines mais baratas, né, que tem um baixo custo, porém um benefício também não tão bom assim? É óbvio que não. Normalmente eles entram naquela loja onde realmente eles gostam, onde eles querem comprar um produto que lhes caia bem ou que seja do gosto particular deles. Então eles não pensam somente no preço. É óbvio que o preço ele pode ter um empecilho à medida que aquele produto, aquele serviço, eles possam ser muito caros. Porém, mesmo que sejam caros, o cliente ele não pensa só no preço, ele pensa na relação custo-benefício. Se for algo que realmente entregue o que ele precise ou solucione algo que ele esteja procurando, ele não vai hesitar em pagar o preço que é cobrado por aquilo. Então, por que você imagina que cobrar menos do que o seu serviço vale seria um atrativo para aquele cliente? Mais uma vez, que sabe que o serviço de personal é caro e pode pagar também por um valor mais alto, por um ticket mais alto. Então, evite esse negócio de ficar dando desconto sem mesmo aquele cliente ter pedido. E também é verdade que existem clientes que gostam de pechinchar o preço, né, que o personal cobra pelo seu serviço, mas você mata, obviamente, essa questão da pechincha, do desconto, com um excelente plano de prestação de serviço, onde você mostra para o seu cliente que você é capaz de entregar aquele resultado para ele no tempo que vocês acham ideal para que aquele resultado seja alcançado. E esse cliente, obviamente, o que pede desconto, ele não é o cliente ideal, mas dentro daquele cliente que procura o personal trainer, ele é uma minoria. Então não imagine que todo cliente que sentar para negociar com você um valor de hora-aula, ou entender o seu serviço para te contratar, está pensando em te pedir um desconto. Normalmente não. Normalmente ele quer saber exatamente o valor que o seu serviço pode trazer na vida dele. Então, mais uma vez, a grande maioria dos clientes de personal pagam pelo preço
que aquele profissional cobra pelo seu serviço. Então, ele está pagando por algo em troca, está pagando por algum benefício que ele vai receber mais na frente. Então, não fique inibido, mais uma vez, de cobrar um valor menor do que realmente o seu serviço de excelência vale. Mais uma vez, e isso vai cada vez te deixar mais longe do faturamento de 10 mil reais ou mais por mês com os seus serviços. E esse cliente que pechincha o preço com você não é o seu cliente ideal. Por quê? Porque esse cliente ele visa meramente o preço, o valor que ele vai pagar por aquelas aulas e não a aspiração, o que ele deseja. Então, mais uma vez, esse normalmente não é um cliente ideal para você. Mas eu te digo o seguinte, com toda a propriedade de mais de 10 anos de mercado de personal trainer, a grande maioria desses clientes quer resultado. Então, normalmente, veja bem, em mais de 90% dos casos, eles vão pagar o preço que aquele profissional cobra pelo seu serviço. Por quê? Porque ele quer algo em troca. Ele não visa meramente entender quanto que ele vai pagar por aquilo. Ele quer saber se realmente você está capacitado de entregar aquele grande objetivo que ele tem. Então, ele está pagando para ter algo em troca. E a sua autoridade começa quando você entende o que aquele cliente precisa e entrega o que ele quer. Então, dessa maneira, o dinheiro nada mais é do que uma recompensa de um trabalho muito bem feito, onde aquele que entregou e aquele que recebeu saem totalmente satisfeitos. E dessa maneira, em pouquíssimo tempo, você vai começar a faturar mais de 10 mil reais com os seus serviços de personal. E agora, pessoal, a gente vai entender sobre a equação da precificação, ou seja, qual é a fórmula para você precificar o seu serviço da melhor maneira, recebendo aquilo que você almeja pelas suas aulas de personal. Então anota a seguinte equação: preço é igual a oportunidade menos risco. Então, falando em oportunidade, significa que você consegue entregar aquilo que aquele seu cliente tem como aspiração, tem como objetivo, seja um serviço ou um produto. E o outro ponto da equação de precificação é o risco. E o grande risco na cabeça desse cliente é o seguinte: ou você não entregar o que você prometeu no início da jornada, ou você não entregar na magnitude que você prometeu. Por exemplo, se você disse para aquele cliente que ele emagreceria 15 quilos em 3 meses e ele conseguiu emagrecer 5, o que nos soa altamente positivo, dado o tamanho do peso de gordura perdido no tempo específico de 3 meses, porém não foi aquilo que você prometeu para ele, aqueles 15 quilos. Então, dentro da equação de risco, ele não está na magnitude que você prometeu para ele no início do trabalho. Então, se você não entregar, ou se você não entregar aquilo exatamente que ele tanto queria, isso aumenta muito o risco, que pode reduzir drasticamente a precificação do seu serviço. E antes da gente entender esse tipo de precificação na nossa área, vamos falar de um caso muito mais simples, né, que é o exemplo de uma casa. E vai que você encontra no mercado imobiliário um imóvel avaliado em 100 mil reais a menos do que o preço real dele de mercado. Então isso de cara já se caracteriza uma excelente oportunidade, uma grande oportunidade para quem quer comprar aquele tipo de imóvel. Por quê? Porque ele está 100 mil reais abaixo do valor dele original. Então a primeira coisa que você vai fazer após ler esse anúncio, que lhe soa totalmente atrativo, é ligar para aquele proprietário ou para aquela imobiliária que está responsável por aquele imóvel. E quando a pessoa do outro lado fala com você, ela diz o seguinte: olha, o valor desse imóvel está abaixo do valor do mercado, porque o proprietário ele vai mudar de país, ele vai morar no exterior, então ele tem um interesse rápido de vender aquele imóvel. Quando você pensa o seguinte: o imóvel está mais barato, porque o cara está saindo do imóvel para morar em outro país, e não faz sentido algum ele ficar com o imóvel aqui no Brasil, já que agora ele vai morar fora, isso reduz drasticamente, mais uma vez, o risco daquele imóvel, porque o imóvel está abaixo do valor do mercado e a grande justificativa é que aquele proprietário ele vai sair do país. Então soa totalmente seguro, né? Soa totalmente aceitável esse tipo de colocação da pessoa que está vendendo o imóvel. Porém, obviamente que você vai perguntar: olha,
que dia que a gente pode marcar de conhecer esse imóvel, que dia que eu posso fazer uma visita e entender se realmente esse imóvel me atende, eu queria ver como é que ele está por dentro, enfim, que dia que a gente teria disponibilidade para poder avaliar o estado do imóvel. E aquele vendedor, pode ser o proprietário, pode ser a imobiliária, diz o seguinte: olha, dada a urgência da venda, o proprietário não está aceitando nenhum tipo de visitação, mas você pode verificar como está o imóvel pelas fotos. E a grande questão é, será que realmente você conseguiria avaliar o estado daquele imóvel somente por fotos? Então, uma justificativa que era plausível, que era totalmente aceitável e me dava mais segurança em comprar aquele imóvel, que era o proprietário vai sair do país, então ele quer vender esse imóvel com certa rapidez, cai totalmente por terra. Por quê? Porque mesmo esse imóvel estando barato, eu não posso entrar para avaliar e comprar esse imóvel. Ou seja, então, mesmo esse imóvel estando barato, eu não posso entrar e avaliá-lo com meus próprios olhos, eu tenho que apenas me basear em fotos, e isso então quebra totalmente aquele valor positivo que aquele cliente que moraria fora do país tem na redução do preço desse imóvel. Ou seja, eu já começo a desconfiar. Se a pessoa não está deixando eu visitar o imóvel para ver se realmente tem alguma coisa errada ou se está tudo certinho, isso aumenta muito o risco. Por quê? Porque se realmente tivesse tudo certo, ele deixaria qualquer pessoa visitar e avaliar esse imóvel que está R$100 mil abaixo do valor do mercado. Então, pensando na equação de precificação desse imóvel específico, eu tenho o seguinte: preço é igual a oportunidade menos o risco. A grande oportunidade que eu tenho nesse caso é o imóvel estar em um valor de R$100 mil abaixo do valor do mercado, justamente porque o seu proprietário vai morar fora do país. Mas qual é o risco que eu tenho em comprar esse imóvel? O risco é eu não vou conseguir avaliar e perceber se realmente vale a pena comprar esse imóvel, mesmo que ele esteja custando R$100 mil abaixo do valor do mercado. Por quê? Então, ao comprar esse imóvel, você morando lá após 1, 2, 3 meses, você percebe que você fez o pior negócio da sua vida. Por quê? Você descobriu um problema gravíssimo estrutural no valor de R$200 mil. Ou seja, o que soava muito atrativo, com um grande desconto de R$100 mil e com fotos aparentemente aceitáveis, te trouxe um grande problema. Por quê? Porque mesmo você economizando R$100 mil no início da negociação, após a aquisição desse imóvel, você teve que gastar R$200 mil em algum tipo de reforma específica. Ou seja, você teve um grande prejuízo de R$100 mil por não ter podido observar aquele imóvel antes de ter feito a compra. Então, nesse caso, o risco se caracteriza muito maior do que a oportunidade. Então, pensando de maneira mais evidente e inteligente possível, você não deve comprar aquela casa. Por quê? Porque, mais uma vez, o risco é muito maior do que a oportunidade. E falando agora de mais um exemplo da equação preço é igual a oportunidade menos risco, vamos falar de um produto específico, só que agora de um produto novo. Por exemplo, vai que eu penso em comprar uma bicicleta elétrica, muito comum hoje em dia nas ruas do Brasil e do mundo afora, para trabalhar e para facilitar a minha locomoção nesses locais que eu dou aula. Mesmo o local sendo pertinho de outro, a gente sabe que um profissional que se desloca com bastante frequência, ele pode perder minutos importantes do seu dia, que no final de um dia ele pode somar 1, 2 horas a menos de trabalho, e menos trabalho, menos dinheiro, mais longe do faturamento de R$10 mil por mês com os seus serviços. Então, eu resolvi comprar uma bicicleta elétrica que facilitaria a minha locomoção. E comparando o preço de duas bicicletas de marcas distintas também em lojas diferentes, eu percebo que a bicicleta A custa R$2 mil e a bicicleta B, em outra loja, custa R$2.800. E nesse momento, a bike que soa mais atrativo para mim, obviamente, é a bike de R$2 mil. Por quê? Na outra bicicleta eu vou pagar, teoricamente, R$800 por um produto similar. Eu avaliei lá e vi, nossa, aparentemente eles são bem similares. Então, R$800 de desconto são R$800 de desconto. Eu, de cara, prefiro ficar com essa bicicleta de R$2 mil. Porém, quando eu pergunto sobre a garantia, as duas lojas dizem o seguinte: a loja A me dá uma garantia de 1 ano
por aquela bicicleta, ou seja, qualquer problema que aconteça naquela bicicleta de R$2.000 em um ano, a loja se responsabiliza, obviamente, não problemas de mau uso, mas qualquer problema técnico, ela se responsabiliza. Ou seja, eu tenho um ano de garantia naquela bicicleta de R$2.000. E na loja B, diferentemente da loja A, eles já me dão uma garantia de 3 anos, ou seja, qualquer problema que aconteça naquela bicicleta que custa R$2.800, seja estrutural, mecânico, enfim, específico da fabricação, eu tenho uma garantia de 3 anos, eu posso utilizá-la no período de 3 anos. Então, pessoal, o que está te soando atrativo nesse momento, uma vez que a equação de preço, que é igual à oportunidade menos do risco, onde a oportunidade maior era um valor menor de mercado, que era R$2.000, porém o risco aumenta, uma vez que eu só tenho um ano de garantia. E um ano pode até parecer muito tempo, mas pensa no seguinte, um produto novo dificilmente dá defeito técnico em um ano. Ou seja, essa garantia, em 99% dos casos, ela não existe. Dificilmente um produto novo, um produto de um ano de uso, vai te dar algum problema técnico. Ou seja, esses caras lavam as mãos. Ou seja, os vendedores sabem que se houver algum problema com aquela bicicleta, ele vai ser por mau uso e não por um problema técnico. Então, essa garantia não existe, ela é totalmente fraca. Apesar dela parecer ótima, ela é totalmente fraca, ou seja, aumenta muito o meu risco na aquisição desse produto de R$800 mais barato. E nesse ponto, a bicicleta de 3 anos de garantia me soa muito mais atrativo, uma vez que em 3 anos eu já teria usado bastante aquele aparelho, aquela bicicleta. Então, as chances de aparecerem algum problema estrutural, seja na bateria, na carenagem ou em qualquer coisa mecânica de fábrica, aumentam drasticamente, porque 3 anos de uso você consegue rodar com aquela bicicleta bastante, especialmente se você continuar se locomovendo diariamente. Então, se um conserto ou então uma revisão daquele aparelho custar na faixa de R$300 a R$400 por ano, e não pense que isso não existe. Por quê? Porque você compra um carro zero e após um ano de uso, só para fazer uma revisão de fábrica, você paga na faixa de R$1.000 ou mais. Obviamente, nas mesmas proporções da bicicleta, um consertozinho básico nela, uma manutenção básica, também não sairia por menos de R$300 a R$400. Então, se você colocar na média de 3 anos esse valor de R$300 a R$400, esses consertos periódicos anuais vão me custar na casa de R$900 a R$1.200. Ou seja, aquela bicicleta que custava R$800 a mais comparada com a bicicleta A, me soa muito mais atrativo. Por quê? Porque o risco que eu tenho naquele equipamento é menor, dado os 3 anos de garantia que eu estou recebendo de fábrica. E mais uma vez, após a gente entender que o custo desses 3 anos é maior do que o valor da diferença entre uma bicicleta ou outra, a Bike B ela me é muito mais vantajosa, mesmo inicialmente mais cara do que a Bike A em R$800, porque o custo de manutenção nesses 3 anos será muito maior do que esses R$800. Então, obviamente, por entender que o risco é menor nessa bicicleta de maior garantia, eu irei investir mais nessa bicicleta mais cara, para não ter dor de cabeça no futuro. E o seu cliente de personal, obviamente, pensa a mesma coisa. Personal, e falando agora mais especificamente da nossa área, imagina que a gente tem um cliente interessado em desenvolver a sua massa muscular. E esse cliente encontra um colega nosso de profissão que tem uma massa muscular altamente desenvolvida por se dedicar aos treinos por muito tempo, por muitos anos. Então, isso soa atrativo, porque a equação de precificação diz o seguinte: preço é igual a oportunidade menos o risco. Então, se você encontra um profissional que tem aquele resultado que você tanto almeja, que é um espelho para você, do objetivo que você está buscando, aumenta muito a oportunidade. Ou seja, você sabe que você está falando com um cara que entende de hipertrofia, que sabe entregar o resultado de massa muscular. Por quê? Porque ele é um cara musculoso. E aquele cliente marca uma reunião de fechamento com aquele personal para poder entender melhor de que maneira aquele trabalho vai ser conduzido. E ele pergunta: personal, em quanto tempo você acha que eu consigo ter um resultado expressivo de massa muscular? E aquele personal responde: eu te garanto que em 3 meses o seu físico já vai ser totalmente diferente
com a minha metodologia de treino. E o que soava atrativo, que era o personal entender sobre o processo de hipertrofia, soa mais ainda. Então ele alcançaria aquele resultado de ganho de massa muscular no período de apenas 3 meses. Então ele ficou totalmente animado, totalmente louco com aquela notícia de 3 meses. E ele pergunta ao personal: dentro da sua clientela, você teria um caso para me mostrar realmente documentado de alguém que em 3 meses teve uma excelente mudança de massa muscular? E adivinhem, esse personal não tinha prova alguma que em 3 meses ele poderia mudar o corpo de um cliente drasticamente com ganho de massa muscular. Ele não tinha um casinho sequer desse objetivo. Ou seja, aquela oportunidade que era enorme, que era amplificada. Por quê? Porque o profissional era hipertrofiado, sabia gerar aquele resultado nele mesmo e prometia a entrega de um resultado acima da média em apenas 3 meses, caiu por terra. Por quê? Porque ele não tinha nenhum caso para mostrar para aquele cliente. Então imagine o cliente pagar por um serviço altamente caro, altamente exclusivo, que é um serviço de personal, e não receber dentro dos 3 meses o resultado que aquele personal prometeu. Cara, se você não tem como mostrar a eficácia do seu trabalho, isso aumenta muito o risco na escolha daquele cliente. Por quê? Porque o grande caso ali não era o personal ser musculoso, né? Dado o tempo de profissão que ele tem, ou a experiência de treino que ele já pode ter até mesmo antes de ingressar na profissão, isso é meio óbvio. Isso pode ter sido alcançado ao longo de muito tempo de treino, e não apenas em 3 meses, como ele prometeu para aquele aluno. Então, mais uma vez, com esse exemplo, se você diz alcançar aquele objetivo que o cliente tanto quer, você terá que mostrar pelo menos um caso que você consegue entregar aquela transformação que o seu cliente busca, mesmo que seja em você. Então, se em outro exemplo você consegue mostrar que algum cliente seu que era gordo e emagreceu no período de 3 meses, 10 quilos, ou então se você estava acima do peso e também conseguiu, você tem que documentar aquela prova e mostrar para aquele cliente que é possível. Isso reduzirá drasticamente o risco que aquele cliente tem na contratação do seu serviço. O que faria que o preço não seja um problema, mesmo que seja um preço alto. Por quê? Porque dentro daquela expectativa que você fez com que o seu cliente tivesse, você é capaz de entregar aquele resultado que ele tanto sonha. Então, se você é capaz de trabalhar com a equação preço é igual a oportunidade menos o risco e consegue entregar aquele objetivo que aquele cliente tanto quer, dando para ele uma oportunidade totalmente amplificada naquilo que ele tanto sonha, e reduzir o risco com exemplos de outros clientes, ou então com você mesmo, porém dentro daquele prazo que você estipulou com ele na prestação do serviço, no início do fechamento do serviço, o preço não será um problema para o fechamento daquele cliente. Então, se você é capaz de entregar aquilo que aquele cliente tanto quer com um risco minimizado, você ficará cada vez mais próximo de faturar o valor de R$10 mil ou mais por mês. Por quê? Porque os seus clientes vão pagar aquilo que você quer receber pelos seus serviços. Por quê? Porque você entrega o que eles precisam e com a garantia de que aquela entrega será não só no prazo que vocês estipularam, mas ocorrerá de maneira eficiente.